Começar a gravar, hein? Olá pessoal, eu sou o Cristian Camilo, este é o Camilo Arte, programa dedicado à arte da fotografia. E hoje eu convidei meu amigo fotógrafo Gustavo Narciso, e o Gustavo ama fotografar esporte, né? Eu posso falar dessa maneira, né? O que você acha? Sim, principal é o esporte. Ele tem uma conexão muito forte, machucou o ombro, como tá o ombro? Tá legal, tá recuperando, 80%. 80%, sério, mas tá conseguindo levantar já a câmera? Tranquilo. Nossa. Ele acabou caindo de moto e inclusive perdeu alguns trabalhos com fotografia, né? Oportunidades. E hoje a gente vai dar uma volta para fotografar, na verdade, pessoas na cidade, mas a gente vai utilizar duas técnicas bem diferentes, principalmente para vocês identificarem o nosso trabalho. O Gustavo gosta muito de usar o panning, que é aquele efeito de movimento na fotografia. A gente vai buscar um aspecto bem abstrato nessas fotografias de pessoas na cidade. E eu vou utilizar a fotografia literalmente desfocada. Então, quando vocês nos encontrarem nesse programa nossas fotografias, eu vou estar já no Lightroom, no meu computador, e vocês vão poder ver o resultado desse nosso encontro, para fazer essas fotografias na cidade. A gente está aqui no Bosque, mas a gente vai pular lá para o centro de Campinas, onde tem muitas pessoas caminhando, em movimento nesse momento. Você acha que vai ter muita gente? Com certeza. Então a gente vai para lá e eu vou usar minha D610, minha Nikon com a 50mm, o Gustavo uma D90, com que lente você vai usar? Eu tô pensando em usar a 50mm, a 50 também? 35. Você está com a 35? Tô com a 35. Legal, então, bom, a gente vai fazer esse experimento e a gente logo daqui vocês saltam para o meu computador para vocês verem o resultado desse encontro, um tanto quanto experimental. Vamos lá! No meu Lightroom, e aqui eu vou dar uma pincelada, na verdade, nas fotografias que fiz com o Gustavo Narciso hoje de manhã. Eu estava fazendo fotografias desfocadas, fotografias de rua, e o Gustavo estava utilizando a técnica do panning. E eu vou falar, quando entrarmos nas fotografias dele, eu vou falar bastante dessa técnica, desse estilo, como ele chegou. Eu vou passar detalhes de tempo de exposição que ele utilizou, por exemplo, para conseguir fazer esse efeito. No meu caso, eu fui obrigado por escolha, vamos dizer assim, obrigado por escolha, né, a fazer fotografias desfocadas. E eu amo, na verdade, essa ideia. Eu já trabalhei muitas fotografias desfocadas, com pessoas, com objetos, e para mim foi fácil, literalmente, porque eu gosto muito disso. Eu gosto muito de cores. Então, é um casamento que eu julgo muito interessante, né? Aqui eu fiz uma fotografia do Gustavo e as cores estão saltando muito também. Eu acho que quando eu faço a fotografia desfocada, eu literalmente puxo bastante a cor para dar um contraste mais forte. Eu vou mostrar um arquivo bruto meu de edição logo mais, para vocês darem uma olhada de como é original, como está o arquivo RAW original e como eu puxei nas cores bastante destaque. Aqui, por exemplo, é uma fileira de motos, né? E eu adorei essa composição. Tudo tudo aqui se apresenta de modo bem abstrato. Para vocês deve ser um impacto visual ainda maior. Eu gostei muito dessa fotografia, por exemplo, ela está um tanto quanto sombria. Todos esses arquivos aqui são JPEG. Eu já fiz a exportação e o trabalho de edição. Então não existe quase nada nesse momento. Eu vou mostrar o arquivo RAW para vocês verem como eu cheguei, né, nesses resultados. E aqui mais um exemplo, ó. Como eu busco as cores, né? E não adianta você tentar trabalhar cor se você não fotografar cores no seu campo visual. E esse é um exemplo. Os pontos de cor como estão contrastantes. Aqui eu gostei muito dessa fotografia. Um senhor... Opa, passei aqui, deixa eu voltar aqui. Um senhor carregando uma sacola azul. Literalmente, ele ficou parecendo sei lá, um desenho de Monet, algo bem abstrato. Eu gostei muito dessa composição e de como ele ficou um tanto quanto borrado. Gostei desse par de cores também. E engraçado que quando a gente observa essas fotografias desfocadas, a gente fica esperando o foco vir. Em várias delas, eu sinto essa necessidade. Imagino que vocês também tenham um pouco desse desconforto. Eu gostei muito dessa cena, desse fundo. E é muito importante quando fazemos fotografias em qualquer
método, seja desfocado, ou seja com muito foco, você ter um bom fundo. Eu gostei muito desse fundo e fiquei esperando alguém passar literalmente. Aí passou essa moça com a camisa do Corinthians e uma saia vermelha, ficou um contraste muito bonito e realmente gostei da composição. Essa fotografia interessante que acabou. No fim de semana vi uma aquarela de minha mãe que literalmente era um exercício de aquarela de cores dessaturadas e a composição de quadradinhos é idêntica e foi uma coincidência incrível. Não sei se tão coincidência assim, mas de certa maneira fiquei contente de produzir essa fotografia que remete ao trabalho que ela fez no fim de semana. Muito legal. Gostei do resultado. Aqui então, segue um pouco dessa ideia abstrata, afinal, eu estava com esse exercício de fazer fotografias de rua com foco desfocado. Gostei muito do efeito desse ônibus parado com o farol ligado durante o dia, quem diria, produziu um efeito muito bonito. E gostei muito dessa fotografia. Um rapaz que está de agasalho branco, capuz na cabeça, tênis azul, em frente a uma loja da Pernambucanas. Ficou, eu diria, fantástico o resultado, um acaso lindo. E aqui temos as cores também, na mesma cena, produzindo um contraste legal. Essa é uma das poucas fotografias que produzi com foco. Aqui embaixo, no chão, e as pessoas ainda literalmente desfocadas como a proposta exigia. E aqui também temos uma cena muito legal, era uma loja de sapatos, de tênis, e eu vi essa pessoa encostada na vitrine e achei interessante. Essa é uma das poucas que eu fiz em preto e branco, de um senhor de chapéu. Eu achei que a composição ficou muito legal. Nesse exercício foi legal que eu e o Gustavo, a gente se ajudava, um apontava para o outro possíveis ideias, né, para explorarmos. E existem algumas coincidências. Nós tivemos que fazer uma seleção brutal, fizemos mais de 200 fotos somando os dois. E eu selecionei uma pequena amostra para vocês verem os resultados desse exercício de criatividade, estilo. E aqui mais um exemplo. Bom, e aqui tem basicamente o mesmo conceito. Eu queria poder mostrar todas no programa, mas ficaria tanto quanto cansativo. E aqui o arquivo RAW já editado, o arquivo RAW bruto ele saiu assim, né? E na edição eu apliquei os meus filtros, as coisas que gosto de trazer na fotografia, aumento bastante a vibração das cores. Às vezes tem contraste, às vezes não tem tanto contraste. Eu tenho minha curva de contraste específica para as minhas fotografias. Então, nesse caso, claro que as cores ficaram um pouco mais vivas. Provavelmente pela escolha, no momento de fotografar, claro, eu estava buscando cores contrastantes. E eu aumentei bastante a saturação também, a vibração. Então, o resultado das cores nessa fotografia é um pouco da soma da captura, né, do momento da captura e também do momento da edição, do processo de edição. E aqui vamos para as fotos do Gustavo. Essa foi uma fotografia que eu achei demais que ele fez de mim numa das cenas que ele encontrou. Um fundo muito bonito, era uma loja de sacolas, de bolsas, e ambos fizemos fotografias legais nesse ponto. Aqui tem uma outra que o Gustavo fez de mim nesse momento. E a técnica do panning consiste basicamente em você conseguir deixar algo em foco e ainda assim ilustrar movimento na fotografia. Eu fiz um movimento lateral nessa imagem. E aqui tem literalmente o panning mais clássico que ele produziu, aqui pertinho também, né, do centro. Hoje de manhã, um pouco após nosso encontro, ele adicionou algumas para literalmente exemplificar bem o que é o panning. E essa aqui é mais uma do nosso encontro hoje de manhã. As pessoas ainda elas comunicam, dão essa interpretação de movimento, mas temos o foco num senhor bem definido. Essa foi uma fotografia muito divertida que ele fez, que a gente viu essa dupla passar voando nesse carrinho e ele foi à caça dos dois e conseguiu esse resultado muito legal, ainda que não tenha tanto foco assim, mas é o efeito do panning. Ficou muito legal, ficou muito bonita essa fotografia. E na frente ali das sacolas ainda tem essa fotografia com o senhor. A gente explorou essa cena, ficou muito legal. Ele literalmente ainda... E o panning consiste basicamente no quê, né? Ele tem mais algumas ainda. Eu entrei inclusive no campo visual dessa fotografia sem querer. A técnica do panning simplesmente consiste em utilizar um tempo de exposição lento. Só que esse tempo de exposição depende um pouco também da relação de proximidade com que você tem com o objeto, depende um pouco também da velocidade com que o objeto passa na frente da sua lente, depende da lente que você está usando. O Gustavo estava usando uma lente, eu estou aqui com o arquivo bruto dele aqui,
Veja, esse aqui é o arquivo finalizado, o arquivo finalizado, e esse aqui é o arquivo bruto. Ele usou uma 35mm, ele estava com a abertura de f10 e 15 avos de segundo, utilizando o ISO 160. Então, era um tempo de exposição, nesse caso 15 avos, era um tempo de exposição bom, foi uma boa escolha para pessoas, né? Ele conseguia uma certa nitidez no corpo e um certo foco, e ainda conseguia, com o movimento da mão, criar um movimento na fotografia. Já para carro, imagina um Fórmula 1, não precisa ser tão lento assim, porque talvez você borre demais, você pode até subir para 40 avos de um segundo. Nesse caso aqui, 15 avos, 1/15 foi perfeito para pessoas. E ele literalmente, com a mão, acompanhando o movimento, não deixando a pessoa sair do ponto do quadro, ele consegue literalmente produzir esse efeito bonito, né? Da interpretação, dá a sensação do movimento que foi capturado nessa foto, acompanhando, no caso o ciclista, ou acompanhando alguém andando, alguém se movendo lateralmente, alguém caminhando na sua frente. Bom, espero que tenham gostado desse episódio de hoje. Foi um exercício muito legal de criatividade, estilo e de conceito. O Gustavo, ele ama fazer panning, ele ama fotografia esportiva. Quando ele vê algo em ação, ele fica louco para correr atrás dessas fotografias aqui. Esse momento foi especial porque ele foi atrás literalmente. E eu gosto mais de produzir fotografias mais abstratas, com bastante cor. O Gustavo gosta de um filtro um pouco mais neutro, mais ligado inclusive aos perfis da Nikon. Mas ainda assim, isso é muito gosto, é questão também do que foi capturado, né? Porque estávamos com situações diferentes. O Gustavo estava atrás de pessoas em movimento, eu estava mais estático, com um fundo mais definido. O Gustavo estava acompanhando pessoas que estavam em movimento para produzir o efeito do panning. Por isso, as nossas escolhas estéticas podem ter limitado um pouco também os resultados em termos de composição. Muito obrigado a todos que acompanharam este episódio. Meu e-mail é contato@camiloarte.com. Muito obrigado a todos que estão se conectando, mandando mensagem. Eu sei que muitos acompanham, não escrevem, uma pena, mas outros deixam seu recado. Muito obrigado a você que se comunica comigo. Um grande abraço. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Pessoas que encontram essa profundidade na fotografia. E hoje eu vou dar uma espécie de complemento ao último episódio que as pessoas...